como é importante manter a mente ocupada com coisas que fazem a gente transbordar. Oi, pessoal! Hoje estou aqui para falar com vocês como que eu entrei nessa caminhada de mudar os meus pensamentos e atitudes para coisas, né, para me alimentar mesmo de coisas que iriam me fazer transbordar, né, e iriam revelar a minha verdadeira identidade. Então, bora lá! Chegou uma época na minha vida, isso foi logo por volta de 2020, 2021 e 2022. O que aconteceu, gente? Eu cheguei num patamar de eu conseguir mesmo a minha liberdade financeira, de eu ter conseguido todos os tipos de parceria, que eu sempre gostei muito de sair, né? Sempre gostei muito de estar em festas. Então eu consegui parceria com a maioria dos eventos, sabe? Então eu consegui entrar de graça em todos. Consegui mesmo ter a liberdade também, né? Do meu meio público, que aí eu tinha liberdade de poder ir aos lugares, de conhecer pessoas. Porque como eu sempre namorei, então eu sempre me resguardei muito. E durante esses 3 anos eu tive essa oportunidade, né? De viver coisas que eu sempre quis viver na minha adolescência. E, gente, sempre aproveitei muito minha adolescência, tá? Então não que eu não tivesse feito coisas que eu gostasse, mas como eu sempre namorei, eu sempre fui muito acorrentada às pessoas, sabe? Então eu sempre fazia aquilo que era conivente pros dois e nunca que era conivente somente pra mim. Eu tive essa oportunidade nesse período de 3 anos, né, de viver aquela liberdade que eu nunca tinha tido, né? Porque até então, casa dos meus pais, tem regra, relacionamento, a gente tem que se privar. Então, enfim, chegou essa verdadeira liberdade. E aí, gente, o que acontece? Eu me entreguei pras minhas vontades, sabe? Eu comecei a viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido. Então eu comecei a me entregar, né? Comecei a ir nas festas, comecei a conhecer várias pessoas, morava sozinha, então eu levava todo mundo lá pra casa, recebia, a gente fazia coisa de comer, beber, e era assim, minha vida era um evento 24 horas por dia, porque quando eu não tava fazendo o que eu queria, eu estava trabalhando, que sempre, né, gente, trabalhar sempre me reabasteceu muito, então eu me sentia muito completa o tempo inteiro, trabalhando e vivendo tudo que eu sempre quis viver na minha vida. Só que nesse me permitir, eu comecei a viver somente as minhas vontades, então eu não tinha limite pra nada, gente, eu não tinha limite, não tinha respeito, vivia a vida, gente, totalmente assim, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, linda, leve e solta. E é muito bom a gente ter essa liberdade. Só que chegou um momento, gente, que eu só tava vivendo as minhas vontades. Eu não tava tendo disciplina com as coisas certas e coerentes. E eu falo não somente em festas, em bebidas, né, em vícios, exageros, mas eu falo até em questão das coisas que eu via, sabe? Eu comecei a ver tudo aquilo que eu sempre quis, que é o quê? Filme de terror, investigação criminal, sabe? Eu adoro essas coisas. Comecei, gente, a escutar as músicas que eu sempre achei legal, interessante, que eram músicas com palavras, assim, extremamente baixas mesmo, que não valoriza ninguém. Comecei a vestir as roupas que eu queria, comecei a comer tudo que eu tinha vontade de comer. Foi quando eu vivi tanto, né, as minhas vontades, os meus desejos, tanto sem pudor, sem limite, sem respeito, que aquilo ali começou a não me completar mais. Eu comecei a me sentir vazia. Eu poderia estar fazendo tudo que eu queria fazer, que eu me sentia extremamente vazia por dentro, sabe? Naquele momento ali, era um momento de euforia, eu tava super feliz, cheia de energia, mas quando acabava tudo, eu me encontrava vazia dentro do meu quarto, chorando, triste, angustiada. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me entregar mais ainda, gente, o que já tava muito. Eu consegui fazer piorar, né, no caso. Hoje em dia eu falo piorar, mas na época pra mim, nossa, que maravilha. Agora eu vou expandir. Por quê? Além, né, de eu conseguir livre acesso para em todos os lugares que eu queria, né, aqui na região, eu também consegui pra BH, gente. Então pensa, capital. E eu gostava muito de festa eletrônica. Então ali eu comecei mesmo a me render pros meus desejos, sabe? E ali eu não tinha limite, gente. Eu vivia extremamente anestesiada das minhas vontades. E como eu disse, eu estava ficando muito vazia por dentro, gente, porque eu fazia tudo o que eu queria e nada, exatamente nada, me preenchia. E aí foi quando eu comecei a me perguntar, sabe? Eu comecei a pensar, Deus, o que tá acontecendo? Porque eu tô vivendo tudo que eu sempre quis, eu tô nos lugares que eu sempre quis, mas esses lugares, eles não estão me preenchendo, essas pessoas, elas não têm os mesmos valores do que eu, porque eu tô aqui pra me divertir, as pessoas não, as pessoas, elas estavam realmente como que eu posso dizer pra vocês? Pra uma poder passar por cima da outra ali mesmo, seja da forma que fosse, né? Seja como desrespeito, com falsidade, com falta de integridade. E eu, por mais que eu estava ali no meio, mas eu não me encaixava ali com aquelas pessoas, sabe? Eu não entendi por que eu tinha que descer tão baixo pra eu poder me encaixar num mundo que não fazia sentido pra mim. Foi aí quando eu comecei a voltar pra minha essência, tá, gente? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever mesmo, sabe? Escrever meus valores, meus princípios. Comecei a entender aquilo que eu fazia quando eu era criança. Eu sempre coloquei, tipo assim, qual foi o momento mais puro da minha vida? Tipo assim, um momento que não tinha nada externo interferindo. Na minha situação, foi até os meus 10 anos, né? Eu tive uma infância extremamente abençoada, uma família extremamente abençoada. Então, eu me preenchia de coisas que não eram coisas externas, sabe? Eram coisas que realmente me traziam vida. E aí, eu comecei a traçar essas metas. Peraí, o que eu gosto de fazer que não envolve bebida, não envolve pessoas, não envolve esse
esses tipos de situação. E aí eu realmente comecei a fazer uma lista dos meus gostos que não tinham nada a ver com o que o mundo me proporcionava, mas sim com o que realmente eu me sentia bem, sabe? E aí, gente, foi quando eu realmente comecei a criar uma rotina diferente. Eu entendi que eu teria que ter passos contrários daqueles que eu já estava dando, né? Então tinha que fazer o contrário de tudo que eu estava fazendo. Aí eu peguei e comecei a notar o que eu sempre gostei de fazer. Gente, e eu sempre gostei muito de cozinhar, de estar com a minha família. Sempre gostei de assistir filmes, séries, sempre gostei disso aqui que vocês estão vendo, natureza, gente. Pra mim sempre foi, assim, o ápice. E aí eu comecei a me resgatar mesmo, comecei a entender as coisas que me faziam bem de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Foi aí que eu comecei a mudar. Comecei a mudar minha rotina, igual essa rotina que vocês veem, que eu faço todo dia de manhã. Isso foi algo que a Lorena lá de 2023 começou a fazer. Então, aí eu comecei meus cafés da manhã, que eu amo. Atualmente eu não estou fazendo, porque né, estou passando por um propósito com Deus. Então eu abdiquei mesmo do meu café da manhã por esse propósito, mas é algo que eu amo, sabe? Fazer aquela mesinha toda bonitinha, delicinha pra mim. Então eu tive que fazer essa busca para eu conseguir dar novos passos, diferente daqueles passos que eu estava dando que não estavam me preenchendo. E isso teve que acontecer em todas as áreas da minha vida, gente, de todas as formas. Então eu tive que mudar o tipo de programa que eu gostava de assistir, que eu sempre gostei de assistir, né, que eu falei pra vocês, investigação criminal, filme de terror, essas coisas mais pesadas. Então eu tive que parar de assistir, tive que parar de escutar as músicas que eu gosto, né, que eu gostava, que eram músicas de baixo calão, que eram músicas que não me agregavam em absolutamente nada. Tive que mudar a minha alimentação, então eu tive que começar a comer coisas mais naturais, sabe? Coisas mesmo que iriam me nutrir de verdade, de dentro pra fora. Tive que mudar muito a minha forma de exposição do meu corpo na internet. Então hoje vocês veem, eu não sou aquele tipo de pessoa que eu fico exibindo meu corpo, mas eu sempre gostei muito, porque graças a Deus eu gosto muito do meu corpo, mas foi algo que eu tive que parar. Eu tive que mudar as roupas que eu uso, porque realmente eu usava roupas, gente, mostrava a roupa da minha bunda, né? E eu nunca liguei, nunca me importei, mas foi algo que eu tive que mudar mesmo pra eu poder me sentir bem com a mulher que eu sabia que existia dentro de mim, sabe? Porque como eu sempre disse pra vocês, eu tenho duas versões, eu tenho a Lorena e eu tenho a Maria. A Maria, ela é maluca, gente. A Maria que sustentava toda essa banca aí, entendeu? E aí teve que vir a Loreninha e assumir tudo. E nisso a gente teve que fazer mesmo atitudes de posicionamento pra eu poder me tornar, né, parte da mulher que eu sou hoje. E eu venho falar pra vocês, gente, que não é fácil. Não é fácil você abrir mão das coisas que você sempre gostou, né? Das coisas que você sempre cultivou dentro de você. Por mais que elas te façam mal, não é fácil de você deixar, as pessoas, elas não deixam você deixar a sua vida pra trás. Então, se você não tiver muita força de vontade e ter certeza e bater o pé diante da sua loucura, que você sabe a pessoa que você é, o mundo, ele não vai te ajudar, né? Como tem aquela frase, não vai vir um príncipe pra poder te resgatar e te salvar. É você mesmo que vai ter que se levantar, você mesmo que vai ter que se valorizar e você mesmo que vai ter que lutar mesmo, gente, pro que você quer pra sua vida. Porque se você for uma pessoa igual eu, que ama viver as coisas desse mundo, se você não tiver uma prioridade na sua vida e uma base, que é Deus, a sua família e o seu propósito, você não consegue romper com esse ciclo, tá? Então eu venho aqui hoje te convidar a se resgatar, a lembrar quem você é antes disso tudo acontecer na sua vida, sabe? A lembrar da sua essência, que aí eu tenho certeza que você vai começar a transbordar, né? Porque é isso, é se alimentar daquilo que te faz bem, daquilo que revela a sua verdadeira intimidade, tá bom, meus amores? Então é isso, eu espero que vocês tenham absorvido de alguma forma. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, que Deus me ministrou, mas é isso, por hoje é só.